Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, juntos para estudarmos aqui os ensinamentos de Jesus, relembrarmos as passagens, numa situação cada vez melhor, cada vez mais importante, em que a gente vai evoluindo e enxergando de uma forma cada vez mais profunda, assim, todo esse ensinamento que ele deixou para a gente. Cada vez que a gente vem aqui, ouve uma música dessa, o ambiente se eleva, a gente se abre para a mensagem, a gente um pouquinho mais mergulha, um pouquinho mais entende toda essa mensagem que está aqui com a gente há tanto tempo e ainda vai ficar por muito tempo até a gente compreender, tudo isso e começar a praticar inteiramente esse ensinamento. E o Espiritismo também vem a colaborar com esse entendimento nosso. Esse é o tema aqui da nossa reflexão, o Espiritismo em favor do desenvolvimento humano. Mas o tema está tão amarrado, está tão... sempre que, não sei se já notaram, mas quando as palestras acontecem, geralmente as mensagens iniciais, a música, geralmente ela está atrelada ao tema, e não por acaso, E sobre o Cristo, vamos começar um pouco mais atrás, falando sobre o Cristo. Ele foi anunciado, desde muito antes da sua chegada ao plano terrestre, ele foi anunciado, assim como o Espiritismo também foi anunciado por ele foi anunciado por profetas. Então, desde muito antes, diziam que o Cristo viria, ele veio, nós o aceitamos, muito embora algumas civilizações não o aceitaram, ainda estão lá esperando o Cristo, nós já caminhamos um tantão já com o aprendizado do seu ensinamento, outras ainda estão aguardando, estão paralisadas, nesse quesito. E com relação a isso, o tempo ele vem sempre cuidando de que essas profecias se concretizem, Então, assim como Jesus foi profetizado, a sua vinda, Jesus também profetizou os nossos tempos aqui, que nós estamos vivendo. Então, nós podemos encontrar lá em Mateus 24, o sinal do fim dos tempos que alguns nomearam, Então, sobre isso nós vamos fazer a leitura aqui rapidamente para a gente continuar a descrição aqui. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus, tendo se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular e disseram: Dize-nos, Jesus, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quanta coisa, Quanta coisa já aconteceu e quantas dessas coisas estão acontecendo agora, Então, o nosso entendimento sobre o fim dos tempos
Não é que acabará o planeta Terra, né? Não é que as coisas aqui sumirão, as pessoas todas morrerão aqui nesse planeta. O fim de um tempo, o fim de uma era, né? E muitas eras já aconteceram e muitas outras acontecerão. Então, Jesus está aqui predizindo o fim de um tempo, o fim do mundo de provas e expiações e o início de um novo mundo, um mundo de regeneração. Assim entendemos, estudando os ensinamentos de Kardec. E muitos dessas passagens aqui a gente já consegue identificar, né? Mas essa última passagem aqui, se a gente contar aqui, são 7. Mas essa última aqui é que a gente vai se ater mais ao final do nosso estudo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por enquanto a gente ainda não observa, né, o evangelho do reino de Jesus, de Deus, pregado em todos os reinos, né? A gente ainda não observa isso, ele vem acontecendo, estamos numa era diferente, estamos na era da informação, e a informação então agora ela pode chegar com muito mais velocidade em todos os cantos, né? A gente começa a observar esse movimento no século XIX. E agora, mais recentemente, de um ano para o outro, a gente percebe muita mudança, né? Mas ali até o século XIX, as coisas foram mais lentas, né? Era mais moroso o processo. Agora, de um ano para o outro, não. Entre meus filhos, por exemplo, né? O que tem 9 já nasceu com os telefones smarts e a internet na mão, né? O mais velho ainda pegou um pouco do outro processo, né? Esses dias a gente fazia uma limpeza de uma gaveta lotada de DVDs, né? Que ele estudava, que ele assistia enquanto criança. As coisas de um ano para o outro, de um filho para o outro já muda muito. Estamos vivendo um momento que o processo está muito acelerado. Mas quando começou? Mais especificamente no século XIX, muitas coisas aconteceram, inclusive o advento do Espiritismo, que foi profetizado por Jesus, porque os apóstolos eles tinham esse receio, né, de como seria quando Jesus partisse, como foi ali aquela pergunta, quando será, como acontecerá, né? E também em outra passagem, Jesus garante que ele enviaria para nós um Consolador que ensinaria todas as coisas que ele já havia dito e ainda outras mais. Para se ter uma ideia, né, quando a gente fala século XIX, eu sei que para muitos é chover no molhado, mas estamos falando lá dos anos de 1800 a 1899. Né? Porque às vezes a pessoa, eu por um tempo não tinha esse entendimento. Falar século XIX eu achava que era 1900 e alguma coisa. Não, século XIX é 1800 até 1899. Ali aconteceu muitas coisas também. Né? O advento do Espiritismo veio junto com uma série de outros acontecimentos que movimentaram o mundo e transformaram a forma da sociedade enxergar as coisas. Aconteceu, por exemplo, a Revolução Industrial, que trouxe a nomenclatura do nosso período para o período moderno. Mudou a nomenclatura. Vivemos no período moderno. Existiram outras nomenclaturas anteriores e nós estamos no período moderno até agora. A Revolução Industrial, então as máquinas a vapor começaram nesse século, a mecanização, produção, surgimento de fábricas, tudo começou ali. Até antes disso, tudo era artesanal. Tudo era artesanal. O desenvolvimento da ciência moderna, a origem das espécies, por exemplo, né, que foi apresentada por Darwin, explicando que a evolução das espécies acontece desde o começo dos primeiros seres vivos que chegaram aqui no planeta Terra, desde o átomo lá do primeiro ser da ameba que veio vindo e desenvolvendo no reino aquático, depois veio o reino vegetal aqui na terra, depois o reino animal lá na água, que depois
progrediu e veio para os animais, os dinossauros aqui na Terra, até chegar ao ser humano, foram milhões e milhões de anos, né? E esse entendimento ele foi apresentado por Darwin, o primeiro cientista que estudou e apresentou para a humanidade, porque até então era Adão e Eva, e há pouco tempo Deus criou tudo em 7 dias e já estava valendo como é hoje. E é curioso saber que Darwin publicou o seu estudo 2 anos após o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos também já explicava isso aqui, 2 anos antes de Darwin, toda essa questão científica. Então, tudo aconteceu naquele momento. A abolição da escravatura em muitos países aconteceu também, no século XIX, que era um absurdo. Avanços na medicina. Anestesia surgiu no século XIX. Olha só o consolo, isso não foi um consolo e tanto, né? Jesus prometeu que viria um consolo. Veio a doutrina, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas vem também a ciência trazendo essa possibilidade da gente sofrer menos. Imaginem o que era viver sem anestesia antes disso, né? Os dentes não eram tratados, eles eram arrancados, né? Muitas vezes as pessoas eram desmaiadas para se realizar procedimentos. Era uma coisa horrível que acontecia até bem pouco tempo atrás, né? Nossos bisavós, tataravós são dessa época aqui. As primeiras práticas de higiene na medicina foram observadas no século XIX. Até então, higiene não existia, lavar as mãos para fazer qualquer coisa, qualquer procedimento médico. Então, tudo isso é muito recente. A expansão das infraestruturas ferrovias, que foi se expandindo por todo o mundo. Até então a gente só andava de carroça, no máximo de carroça, né? Então as ferrovias foram possibilitando as pessoas se locomoverem. O carro também, o primeiro carro em 1886, por Karl Benz, um alemão, né, da Mercedes-Benz, também nesse século. Movimentos sociais, com direito ao voto para as mulheres não podiam votar. Condições de trabalho, educação eram muito reservadas também, nem todo mundo tinha acesso, né? A fotografia também nesse século, então, modificou a forma da gente registrar a história. Até então, no máximo, era escrita, né? A fotografia vem a trazer imagens das situações que nós vamos vivendo no decorrer dos tempos dali em diante. O Brasil também, nesse século, se torna um Estado laico. Então, até então, a religião, ela, junto com o Estado, ela determinava todas as normas de um país. E aqui, leia-se a religião católica apostólica romana, porque o Império Romano é que dominava, e em determinado momento ele trouxe a Igreja Católica dos primeiros tempos para dentro da sua administração, como sendo a religião oficial, que não era, e aí então ela administrou por muito tempo tudo junto era tudo junto, a religião e o Estado governava junto. A partir dali, o Brasil, por exemplo, e muitos outros países se tornam laicos. Então, uma série de coisas, inclusive o advento da doutrina espírita, né? Naquele século também, um grande murmurinho aconteceu em que coisas estranhas estavam acontecendo, mesas se levantavam, giravam, se quebravam, as pessoas se reuniam para ver aqueles espetáculos como se fossem truques de mágica, e chamou a atenção de um grande estudioso da época, Hipólito Leão Rivaio, que era um grande estudioso da época. Ele era voltado à educação, na França ele tinha livros publicados voltados à questão da educação, e ele então começou a observar esses fenômenos e resolveu estudar. E resolveu vir da onde vinha aqueles movimentos. E ele começou a perceber que eram forças inteligentes que estavam fazendo aquele movimento todo, chamando a atenção, porque
esses movimentos começaram a responder perguntas dele. Eles colocavam a mão em cima de uma cestinha e a cestinha se movimentava com um lápis na ponta e escrevia respostas que ele fazia. E ele foi desenvolvendo métodos para se utilizar da mediunidade. A mediunidade é a possibilidade do intermédio entre o plano material e o plano espiritual. O plano espiritual também é conhecido desde muito tempo da humanidade, que existe um outro plano. Jesus falou muito sobre isso, né? Que existia aqui o mundo material e existia também o mundo espiritual. Que o reino de Deus não era deste mundo, do mundo material, que o reino de Deus era do mundo espiritual. Então a gente já tinha esse conhecimento. E aqui, através desse estudo do Kardec, né, e agora com o nome Kardec, porque quando ele coloca para a humanidade a sistematização de todo esse estudo que ele fez, ele publica com o nome de Kardec, porque ele já tem uma série de divulgações e livros, e ele era conhecido no meio científico da Europa, com o seu nome de batismo. Nesse momento ele usa o codinome Allan Kardec, também porque todo esse conteúdo, apesar de esquematizado por ele, foi trazido e apresentado pela espiritualidade. Não eram ideias dele. Ele sistematizou, ele fez perguntas, ele organizou, e está tudo aqui, para a gente poder absorver. Além da mediunidade, né, que ele estudou, ele teve que estudar e trazer a um método para se utilizar, para poder fazer a codificação, né, a doutrina espírita nos apresenta muita informação, muito conteúdo que favorece o desenvolvimento humano no momento em que nós estávamos maduros para começar a aprender. Como, por exemplo, a compreensão da natureza humana, né? Essa dualidade corpo-espírito, que somos espíritos imortais, que a vida não termina com o corpo. Faz muita diferença entender isso, porque nós vamos entender todos esses conceitos. Nós não vamos apenas acreditar, é a fé raciocinada. Nós vamos ler, estudar e compreender todos esses fenômenos. Daí a gente deixa de ter fé, só por acreditar. A gente não acredita porque acredita, simplesmente. A gente entende, a gente compreende e a gente se torna mais fortalecido nessa fé. Nos apresenta, por exemplo, também a lei da reencarnação. Embora não é exclusiva do Espiritismo, né, a lei da reencarnação também é observada pelos hindus e também por outras religiões. Mas aqui ele vem a explicar melhor como isso acontece. Algumas religiões entendem a reencarnação como você podendo reencarnar ora num corpo humano, ora num corpo animal, né? Ele vem a explicar que aqui existe um progresso contínuo. Nós não voltamos, nós não regredimos. O nosso conhecimento pode, no máximo, estacionar se assim a gente quiser, mas ele nunca regride. Então ele vem explicar melhor a reencarnação como sendo uma lei, e essa lei vem explicar que Deus é justo e bom. Porque Moisés apresentou para a gente o Pai justo, né? Olho por olho, dente por dente. Mas como diz um amigo meu, né? Se fosse só justiça, eu já estaria banguela e sem nenhum olho, né? Se fosse só pela justiça, olho por olho, dente por dente, ia ficar complicado. Porque a gente ainda erra muito. A gente ainda está aprendendo, a gente está em fase de desenvolvimento. É normal que a gente erre, é normal. Então não, Deus é justo, mas também é bom. E sem admitir a reencarnação, fica difícil da gente admitir que Ele é bom. Justo até pode ser em algumas ocasiões, mas bom em outras fica mais difícil, né? Visto que a gente vê tanta desigualdade, pessoas desencarnando em momentos diferentes, uns querendo viver, morrem, outros saindo da vida por conta própria. Muitas pessoas querendo ter filhos não conseguem, outros doando os filhos ou jogando ao lixo, né? Pessoas lutando com idade já para sobreviver e crianças morrendo
né? Outras nascem mortas, doenças, situações financeiras de N situações diferentes também. E quantas situações diferentes a gente poderia observar sem conseguir explicar e entender, se não pelo processo da reencarnação, se não por aceitar que passamos por um processo contínuo de aprendizado e que a cada experiência material passamos por oportunidades diferentes de aprendizado e vamos enchendo a nossa bagagem de experiências ao longo dos séculos, do átomo ao arcanjo. Nascemos simples e ignorantes, com potencial à perfeição. Seremos Cristos um dia. Ele mesmo disse: sois deuses. Mas nós somos sementinha de Deus ainda, né? Somos deusinho, né? Para virar um deusão ainda vai um tempo para a gente nessa escala, nessa jornada. Cristo passou também. Jesus também passou por essa escala, né? Jesus, né? Porque Cristo, na verdade, existem Cristos. Jesus é o Cristo aqui do nosso planeta. Ele é o governador do planeta. Mas existem Cristos de outros planetas. Cada planeta tem um Cristo, tem um governador lá. O nosso veio até aqui e se encarnou com o nome de Jesus, né? E a gente teve essa oportunidade do reencontro, assim como estamos tendo na noite de hoje, um reencontro com Jesus, porque todos nós já estivemos pessoalmente com Ele, a gente ainda não tem a lembrança, a memória assim tão clara, nesse momento enquanto encarnados, porque o esquecimento do passado é necessário, mas nós já estivemos, cada um de nós pessoalmente com Ele, é um reencontro. Aprendizado também, outra lei também que nós aprendemos é a lei de causa e efeito. Então, para tudo que a gente faz, para tudo que a gente planta, a gente vai ter que colher alguma coisa. Vou falando os jargões aqui, né, que se usa no Espiritismo, e a gente vai amarrando. Famoso semeadora livre, colheita obrigatória. Então, a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a colheita também acontecerá. Então, é a lei de causa e efeito. Ah, mas eu estou vendo pessoas más, que se dão bem, e estão vivendo bem, e outras que são pessoas boas, estão doentes, estão passando dificuldade. Aí uma vai amarrando a outra, né? Sem a reencarnação, a gente não teria como admitir que essa justiça pudesse ser aplicada, que essa colheita aconteceria. E ela nos proporciona essas leis todas, né, e esse conhecimento dessas leis todas, a nossa evolução moral, a nossa autotransformação. Porque conforme a gente vai observando, a gente vai se transformando. Por mais que no começo seja mecânico, né, pode parecer uma ameaça, lei de causa e efeito, se eu faço mal, eu recebo mal. Opa, não vou fazer não, estou até com vontade, mas não vou fazer. Por mais que pareça ser uma ameaça, acaba de certa forma nos oferecendo um livre-arbítrio mais pleno. Eu vou fazer sabendo o que vai acontecer depois, né? Até porque esse é outro tema, livre-arbítrio. Nós aprendemos que nós temos o livre-arbítrio, certo? Mais ou menos. O nosso livre-arbítrio ele é limitado à nossa condição humana. A gente não pode fazer qualquer coisa ainda, porque a gente ainda não tem condição de fazer qualquer coisa. Assim como um pai coíbe seus filhos, né? Se um filho pedir um objeto cortante para brincar, o pai não vai dar. Assim também Deus faz com a gente. Ele nos oferece as oportunidades que serão úteis para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, o nosso livre-arbítrio ele é limitado. Existe, não está tudo predito, não está tudo escrito, mas algumas coisas estão, né, previstas para acontecer, forças acontecerão nos encaminhando para aqueles caminhos, muito embora nós sejamos donos das ações e responsáveis também. É como se fosse um GPS. Se a gente está lá programando um GPS para uma viagem,
ele vai ditar todo o melhor caminho, o caminho mais curto, o caminho que tem menos intercorrências, e está lá traçado. Você sai com o seu veículo ou a pé naquele caminho, e por algum motivo você resolve virar uma esquina, ou resolve parar em algum lugar, ou você tem uma intercorrência e tem que fazer um outro caminho. O que acontece com o GPS? Ele traça outra rota, né? Para o mesmo lugar. Traça outra rota para o mesmo lugar. Será que esse outro caminho vai ser tão bom quanto o primeiro? Provavelmente não, né? Vai ser um pouco mais longe, talvez possa passar por lugares perigosos, não previstos. Então é mais ou menos isso. Existe uma rota, existe um caminho traçado para a gente, mas a gente tem um livre-arbítrio. Forças nos levarão para aquele caminho lá. Muita coisa vai acontecendo e a gente sente que aquele é o melhor caminho. Mas às vezes a gente está distraído, né? Erra a rua porque está distraído, ou por algum outro motivo. Então aí a rota é reprogramada, talvez a gente tenha que dar uma volta, mas a gente vai chegar no mesmo caminho. Então, no mesmo destino. Então, saber dessas coisas traz tranquilidade para a gente. Não traz um conforto, não traz um alento, saber que a gente vai chegar lá e que todos chegarão lá. É mais do que nós vamos chegar, mais do que eu vou chegar. Todos nós vamos chegar, né? Então é importante também pensar nisso, porque às vezes a gente olha o irmão equivocado e é mais fácil para a gente ver o erro dos outros do que os nossos, né? Jesus também falou, né? Que a gente enxerga o cisco no olho do irmão, mas a gente não enxerga a trave no nosso olho, né? Porque é mais fácil a gente observar o outro. Mas os nossos irmãos também chegarão lá. Então, às vezes, a gente fica escandalizado com as coisas que acontecem, com os erros dos outros, com irmãos ainda em fase muito ainda atrasadas, ou fazendo coisas que talvez a gente acha que a gente não faria, mas a gente ainda talvez não tenha vivido aquela experiência, para saber se realmente a gente não faria igual ou pior. Então, de novo, Jesus recomendando, não julgueis para não ser julgados. Não é só não julgar para não ser julgado, é não julgar porque a gente não tem condição mesmo de julgar, porque a gente nem se conhece direito. É comprovado, se você chegar e falar assim para a pessoa, olha, me fala aí 5 qualidades suas. Eu sou alegre, sou um cara bacana, sou para frente, eu sou legal. Facilmente sairão 5 qualidades. Agora me fala 5 defeitos. Peraí. Perfeccionismo, vai começar por aí, né? Então é mais difícil, a gente ainda nem se conhece direito, a gente ainda está começando a se conhecer. Um movimento, por exemplo, como esse que aconteceu da pandemia, forçou a gente a introversão. Então aconteceu muito de depressão aparecer ou ser potencializada, transtorno de ansiedade e uma série de outras coisas. E o remédio para isso é se conhecer, é fazer a meditação, é fazer a autoobservação, é se conhecer. Muitos casos, o tratamento inicia com remédios, né? Mas isso aí é para ajudar no tratamento, não é a solução dos problemas. É o autoconhecimento, a autotransformação que proporciona o nosso crescimento. Então, a vivência dos ensinos de Jesus também traz essa oportunidade de crescimento, né? Esclarecidos pela doutrina espírita, fica mais fácil a gente entender. E sobre aquela passagem, né, que a gente destacou no final lá da profecia de Jesus, né, que dos 7 itens que ele profetizou, né, o último é que o evangelho do reino de Jesus seria pregado em todo o mundo, com esse testemunho a todas as nações, e então virá o fim, né? Estamos passando num momento da informação, como a gente disse, né? Por isso esse evangelho chegará mais facilmente em todos os lugares, né?
A informação, ela não é mais privilégio de alguns. A informação está na palma da nossa mão. Basta a gente ter um celular com um pacote de dados e ali está a informação. Não está mais nos catedráticos, na cabeça de algumas pessoas, nas enciclopédias que ficavam somente nas bibliotecas. A informação está na nossa mão. Eu não falei antes, mas o escopo dessa palestra eu fiz por inteligência artificial. Eu pedi lá para a inteligência artificial me fazer uma palestra com o tema que eu coloquei lá, o Espiritismo em favor do desenvolvimento humano, e ele me deu um escopo. Ele não me deu todos esses exemplos, ilustrações, mas ele me deu o escopo e me deu dicas de como fazer, o que comentar em cada momento, o começo, o meio e o fim do estudo. Vejam, a informação está na palma da nossa mão. Mas como é que ela vai chegar em todos os corações? Porque as pessoas selecionam as informações. E o TikTok, ele vai, os shorts, vídeos, né, eles vão passando um atrás do outro e aquilo vai entretendo as pessoas com coisas fúteis que ficam ali, viciando o cérebro a coisas rápidas e prazerosas, e a vida não é isso. Como é que vai chegar esse evangelho? O veículo já está aí, o meio já está aí. Como é que a gente vai fazer para chegar? Tem um livro aqui no Movimento Espírita que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, por Chico Xavier. Já ouviram falar? Então, Brasil, coração do mundo. Como é que é isso? O que faz o coração no corpo? O mundo é o corpo. Brasil é o coração. O coração faz o quê? Bombeia sangue, né? Então ele bombeia sangue. O Brasil é o coração. Nós somos o quê? O sangue, as hemácias. Estamos aqui tendo a oportunidade de aprender o Espiritismo, porque ele nasceu na Europa, mas a Europa não foi capaz de dar continuidade com tudo o que podia, né? E estamos nós aqui no Brasil, tendo essa oportunidade de aprender todas essas coisas. E o coração, ele faz o quê? Ele bombeia, ele espalha, não é? Então, já vi muitas palestras, né, e muitos estudiosos entendendo que nós, espíritas, seremos espalhados pelo mundo para espalhar esse evangelho de Jesus nas nossas próximas reencarnações. Olha que oportunidade estamos tendo agora de aprender, de nos tornarmos melhores para fazer esse mundo que já está acontecendo em pouco tempo. É o sinal dos tempos, né? Mas não do fim do mundo, do fim de um tempo. E para que a gente então possa se inspirar um pouquinho mais nessa transformação, nessa mudança, né? É uma frase que ficou me ocorrendo enquanto eu planejava essa palestra, né? A passagem do Paulo de Tarso, e também Francisco de Assis também disse essa frase, né? Saulo de Tarso perseguia Jesus porque ele era um doutor da lei, e ele, com toda a sua vontade, ele achava que ele estava fazendo certo. Ele estava defendendo a sua religião, ele estava punindo aqueles que eram contra o progresso do mundo. Mas, equivocadamente, ele perseguia o governador do mundo sem saber. E Jesus se apresentou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, quando ele viu aquele clarão, aquela luz, ele caiu do cavalo, né? E aí ele falou o que para Jesus? Quem és tu? Eu sou Jesus. E de imediato ele sentiu todo o amor de Jesus. Não é que ele ficou com medo. Provavelmente pode ter passado na cabeça dele: nossa, quanta gente eu matei e o cara é o Jesus. Meu Deus, Senhor, que queres que eu faça? A gente já está pronto para falar essa frase? Eu fiquei pensando sobre isso essa semana. Eu não estou pronto para falar: Senhor, que queres que eu faça? Eu não estou pronto para deixar minha família, sair pelas ruas pregando o Evangelho,
fazendo bem, curando as pessoas. Mas porque essa não é a minha missão nesse momento, né? E qual é a nossa missão, a de cada um de nós? Já paramos para pensar? Todos temos. Muitas vezes a missão ela é mais voltada à sociedade, a pessoas, ao trabalho, a desenvolver um estudo, a tocar corações pelas artes, mas muitas vezes também é dentro de casa. E aí a gente pega lá a série do Emmanuel, né? E muitas vidas dele, ele foi pessoa de grande vulto, que influenciou muitas pessoas. Mas um dos livros é o Renúncia. E para quem não leu Renúncia, o principal personagem é uma mulher de altíssimo nível espiritual, que vem, pede para voltar a esse planeta. Ela já nem estava mais aqui, estava em um outro planeta. Ela pede para vir e ajudar a vida de poucas pessoas que ela amava no seio familiar. Não vou contar mais, porque senão vou estragar. Não vou dar alerta de spoiler, né? Então não vou além, mas vale a pena, é um livro que vale a pena ser lido. Então, às vezes, a nossa missão está no lar, às vezes está ali, nos vizinhos, na sociedade, na casa espírita que a gente está participando. Então, a gente pode sim falar, Senhor, que queres que eu faça? Nos momentos em que a gente está disposto a trabalhar, a fazer alguma coisa, a nos melhorar. Então, podemos sim nos utilizar dessa palavra. Não vamos esperar a gente ser o Saulo, né? Chegar no nível de evolução dele, porque ele não era um qualquer. Ele era um vaso escolhido, essa foi a palavra usada. Ele só estava equivocado naquele momento, mas ele já tinha um alto grau de evolução. Tanto que ele perseguia ele dava a sua vida em prol da religião que ele entendia correta. Ele só estava equivocado na religião. Quando ele percebeu quem era o Cristo, ele já não teve problema para mudar, reprogramar a rota dele. Não precisou dar uma volta muito grande. E dali mesmo ele já, o que queres que eu faça? Entre em Damasco. Mas como? Eu não estou vendo nada, eu estou cego. Só vai, né? Acho que Jesus, no dito dos meninos de hoje em dia, só vai. Né? Chega lá e as coisas vão acontecendo para ele. Então, confiemos que tudo vai dar certo. Essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Eu agradeço a companhia de todos, a oportunidade, espero ter colaborado com esse ambiente que a casa já se apresentava antes da gente aqui chegar, que a gente possa ter um bom retorno aos nossos lares, que assim seja.